Ok, vamos lá então. Hoje o assunto é daqueles bem importantes para quem está na área da saúde. Os 12 pares de nervos cranianos. É, tipo um tema central lá das ciências morfofuncionais, né? Aquela base que a gente precisa para o raciocínio clínico. E olha, a gente está se baseando num material muito bom para essa exploração. A aula 21, que foi preparada pelo Dr. Dario Santucci. Ele é médico clínico, cardiologista, mestre em ciências da saúde e também professor universitário, né? Inclusive na Anhanguera e na UVV. Ou seja, é um conteúdo pensado por quem realmente entende do riscado e sabe o que o estudante precisa, especialmente o pessoal da Anhanguera. O foco são esses nervos que vêm direto assim do nosso centro de comando, o encéfalo. A nossa missão aqui é, digamos, destrinchar esse material. A gente quer trazer uma compreensão clara, bem organizada, das funções, dos tipos de nervos, se é sensitivo, motor, misto, e o que é super importante, os testes clínicos para avaliar cada um deles. É para dar aquela acelerada no entendimento do essencial mesmo. E o que eu acho fascinante aqui, para começar, é justamente essa coisa deles serem especiais, né? Porque, olha, a gente tem 31 pares de nervos espinais que saem da medula. Mas hoje o foco são esses 12 pares que emergem direto lá de cima do encéfalo. Anatomicamente já é diferente e funcionalmente também, claro. E, bom, a complexidade já começa aí na identificação deles. Nomes específicos e os números romanos de I a XI. Mas o ponto-chave mesmo, que o material do Dr. Santucci detalha super bem, é essa variedade de funções. Um nervo só pode carregar, vários tipos de informação. A gente tem aquela divisão clássica, né? Aferente, que traz a informação sensorial para dentro, para o cérebro, e eferente, que leva o comando motor para fora. Certo, sensitivo e motor, basicamente? Isso. E tem mais. Tem a divisão entre somático, que está ligado à pele, aos músculos que a gente mexe por querer, sabe? E visceral, que aí já envolve órgãos internos, glândulas, músculo liso, coisas que a gente não controla conscientemente. E ainda tem as funções especiais, que só os cranianos têm: olfato, visão, audição, equilíbrio. Por isso aparecem aquelas siglas no material, tipo ASG, EVG, ASE. É um jeito técnico de mostrar essa mistura toda. Sensibilidade geral, controle motor parasimpático, sentidos especiais. Um nervo pode ser um cabo multifuncional mesmo. Nossa, aqui é que fica interessante mesmo. Essa ideia do nervo ser um pacote de funções. E o material do Dr. Santucci parece que ajuda a gente a organizar essa bagunça, né? Podemos tentar agrupar eles como ele sugere, pelas origens, funções gerais. Exatamente, é uma ótima forma de começar. Por exemplo, pega os dois primeiros, o NC1 olfatório e o NC2 óptico. Eles são únicos até na origem, vêm lá do prosencéfalo e são totalmente dedicados aos sentidos especiais, cheiro e visão. Direto ao ponto, né? Conectam a gente com o mundo de forma bem primária. Faz sentido. E depois tem aquele trio que trabalha junto para uma função bem específica. Mexer os olhos, né? Isso, perfeito. O NC3 oculomotor, o 4 troclear e o 6 abducente. Esses são basicamente motores. Eles que coordenam aquela dança dos músculos extrínsecos do olho. É uma coreografia bem complexa para a gente poder seguir um objeto, ler, focar, sabe? Entendi. Agrupar assim já clareia bastante. E o próximo da lista, o trigêmeo, o NC5. Esse parece ser um caso à parte, né? Pelo tamanho da área que ele cobre. Sem dúvida. O NCV é um gigante, principalmente na parte sensorial da face. Ele tem aqueles 3 ramos famosos: V1, oftálmico, V2, maxilar e V3 mandibular, que cobrem a sensibilidade de quase todo o rosto. Mas o V3 não é só sensitivo. Ele também tem aquela parte motora essencial para a mastigação. É um exemplo clássico de nervo misto. Ah, certo. E falando em mistos, tem outros importantes também, né? Sim, sim. O NCV, o facial, o NCI, o glossofaríngeo e o NC10, o vago. Esses são tipicamente mistos, combinam funções motoras e sensitivas. E alguns deles, como a gente vai ver, ainda têm aqueles componentes autonômicos do parasimpático, que são vitais. Já o NC8, o vestíbulo coquelear, volta a ser um especialista sensorial, né? Correto. Totalmente focado na audição e no equilíbrio. São os nossos sistemas de alerta
e de orientação no espaço, basicamente. E para fechar a lista, os dois últimos, NC11 e 12, são mais focados no movimento, é isso? Exato. O NCX, acessório espinal, e o NC12, hipoglosso, são primariamente motores. Eles controlam músculos bem específicos do pescoço, dos ombros e, um que é crucial, os músculos da língua. E um detalhe importante, que a aula do Dr. Santucci faz questão de ressaltar: a presença de fibras parasimpáticas, aquelas viscerais motoras, nos nervos terceiro, sétimo, nono e décimo. Isso conecta esses nervos com funções que a gente não controla, tipo o tamanho da pupila, a produção de saliva, até a frequência cardíaca, digestão. Mostra como tudo está integrado no sistema nervoso. Nossa, essa visão geral já ajuda muito a organizar as ideias. Mas agora, como é que a gente leva isso para a prática? Para avaliação do paciente, como o material sugere fazer isso clinicamente? Então, é aqui que a abordagem sistemática, essa que está na apostila didática do Dr. Santucci, se mostra fundamental, sabe? Se a gente pensar na avaliação neurológica como um todo, seguir uma ordem ajuda a não esquecer nada. E, mais importante, a interpretar os achados juntos. Vamos tentar seguir essa estrutura que ele propõe. Começando pelo começo, né? O NCI, o olfatório. Função? Sentir cheiro, olfato. Tipo, puramente sensitivo. Aferente somático especial, tecnicamente. O teste é bem simples, na verdade. Pede para a pessoa fechar os olhos e aí você apresenta um cheiro conhecido, tipo café, cravo, pasta de dente, algo que não irrite, tá? Porque senão estimula o trigêmeo, o NCV, e testa uma narina de cada vez. Ah, entendi. Mas esse teste a gente faz sempre? Olha, geralmente só se a pessoa chega com uma queixa específica, tipo, não tô sentindo cheiro, anosmia, ou tô sentindo menos, hiposmia. Se não tem queixa, normalmente a gente pula. Ok. E para o NC2, o óptico, o da visão, esse já deve ser mais complexo. O NC2, óptico, também sensitivo. A avaliação já envolve mais coisas. Primeiro, a acuidade visual, aquela capacidade de enxergar os detalhes, né? Aí usa a famosa tabela de Snelling. Testa um olho, depois o outro, com óculos e sem óculos se a pessoa usar. Certo, a tabela com as letrinhas diminuindo. Isso. Depois, tem o campo visual, que é tipo tudo que a gente consegue enxergar sem mexer os olhos. O teste de confrontação é muito útil aqui, e dá para fazer no consultório mesmo. O examinador basicamente compara o campo visual dele com o do paciente. Como assim compara? Você senta na frente da pessoa, pede para ela olhar para o seu nariz, e você vai movendo um dedo ou um objeto da periferia para o centro em vários ângulos, sabe? E pergunta quando ela começa a ver. Se o seu campo visual for normal, você consegue ter uma boa ideia se do dela tem alguma falha. Ah, entendi. E essas falhas podem indicar o quê? Podem indicar muita coisa. Perdas de campo visual, tipo heminopsias, quadrantanópsias, podem mostrar lesão em vários pontos da via óptica, desde o próprio nervo óptico lá atrás do olho até o córtex cerebral onde a imagem é processada. E tem também o exame de fundo de olho, a oftalmoscopia, que permite olhar direto para o nervo óptico lá dentro. É parte essencial da avaliação da NC2. Uau, completo. Agora, aquele trio que mexe os olhos, NC3, I4 e V6, como a gente avalia essa equipe trabalhando junta? Boa. Para avaliar o NC3 oculomotor, o I4 troclear e o V6 abducente todos motores, o foco é nos movimentos oculares extrínsecos, os MOI. A apostila traz aquele mnemônico que ajuda muito. SO4, LR6, All the Rest 3. Ah, eu vi isso. SO4, LR6. Isso. SO4 significa que o oblíquo superior, superior oblique, que faz o olho olhar para baixo e para dentro, é inervado pelo NSI4, o troclear. LR6 é que o reto lateral, lateral rectus, que puxa o olho para fora, abduz, é do NSI6, o abducente. E all the other three quer dizer que todos os outros músculos que mexem o olho, reto superior, inferior, medial, oblíquo inferior, mais o músculo que levanta a pálpebra e ainda as fibras que fecham a pupila. Tudo isso é responsabilidade do NC3, o oculomotor. Ele é o chefão dos movimentos oculares. E como testa isso na prática? É só pedir para a pessoa seguir o dedo? Basicamente sim.
Você pede para a pessoa manter a cabeça bem parada e seguir o seu dedo enquanto você desenha um H grande no ar. Isso faz com que o olho passe por todas as 6 posições cardinais do olhar, forçando cada músculo a trabalhar. Ah, o H. Exato. E aí você observa, o movimento está completo. Está suave, os 2 olhos estão se movendo juntos de forma conjugada. A gente também testa a convergência, pedindo para seguir o dedo enquanto ele se aproxima do nariz. O que a gente procura são sinais de fraqueza. Tipo, Visão dupla, a diplopia, que o paciente pode relatar, às vezes só quando olha para um lado específico. Queda da pálpebra, a ptose, que é um sinal bem clássico de lesão do NC3. Ou um desalinhamento óbvio dos olhos, que é o estrabismo. E, claro, a avaliação das pupilas, tamanho, se estão iguais, como reagem à luz, e a acomodação também entra na conta do NC3. nossa, essa dica do mnemônico SO4, LR6, All the Rest 3 é ouro mesmo. Facilita demais para a gente conectar um problema no movimento com um nervo específico. E o NCV, o trigêmeo? Como a gente aborda ele, já que tem várias funções? Então, o NCV, o trigêmeo, por ser misto, a gente precisa testar tanto a parte sensitiva quanto a motora. Para a sensibilidade da face, a gente testa o toque leve, pode ser com um algodãozinho, e a sensibilidade à dor com algo pontiagudo, tipo um palito, mas com cuidado para não machucar, claro. E testa nas 3 áreas. Isso, nas 3 áreas que correspondem aos ramos. Testa o que é o V1 oftálmico, a região da bochecha maxilar, V2 maxilar, e a mandíbula, V3 mandibular. E sempre comparando um lado com o outro, perguntando, tá sentindo igual aqui e aqui? E aquele reflexo corneano que você tinha comentado antes, entra aqui? Entra aqui, e é super importante, o reflexo corneano, ele testa 2 nervos de uma vez. A gente encosta bem de leve na borda da córnea, não na parte branca, a esclera, mas na córnea mesmo, com a pontinha de um algodão torcido. A sensação disso é captada pelo V1, o ramo oftálmico do trigêmeo. Essa é a via aferente, a que leva a informação para dentro. Certo. E a resposta? A resposta normal é piscar. E piscar com os 2 olhos. Essa piscada é mediada pelo NC7, o facial. Ele é a via eferente, a que traz a resposta motora. Então, olha só, se a pessoa não pisca com nenhum olho, o problema pode ser no NC5, não sentiu, ou uma lesão dos 2 NC7, não conseguiu piscar. Se ela só pisca com o olho do outro lado, a lesão provavelmente está no NC7 do lado que você estimulou. Que interessante! Um reflexo simples e testa 2 vias neurais. E a parte motora do trigêmeo, a da mastigação? No V3, a gente pede para a pessoa cerrar os dentes com força. Enquanto isso, a gente palpa os músculos masseter, aqui na lateral da mandíbula, e o temporal, aqui na têmpora, para ver se a força tá boa e igual dos 2 lados. Uhum. Também pede para abrir a boca contra a nossa resistência e para mover a mandíbula para um lado e para o outro também contra a resistência. Se tiver fraqueza, a mandíbula pode desviar para o lado que está lesionado quando a pessoa abre a boca. Entendi. Realmente um nervo bem completo esse trigêmeo. E o NC7, o facial, que também é misto e cuida das expressões, né? Correto. O NC7, o facial, é fundamental para a mímica facial. A parte motora a gente testa pedindo vários movimentos. Franzir a testa, levantar as sobrancelhas, fechar os olhos com bastante força, e aí a gente tenta abrir para testar a força do músculo orbicular dos olhos, mostrar os dentes para ver a simetria do sorriso e inflar as bochechas, para checar se os lábios vedam bem. Todos aqueles movimentos de careta, basicamente. Exato. E, além disso, o NC7 também cuida do paladar nos 2/3 da frente da língua, que a gente só testa se tiver uma queixa específica, usando soluções doces e salgadas. E ele também inerva glândulas salivares e lacrimais, que é a parte parasimpática dele. E aqui tem um ponto clínico que é crucial, e o material destaca bem: saber diferenciar a paralisia facial periférica da central. Isso é muito importante. Qual é a diferença? Na periférica, que é quando a lesão é no próprio nervo facial ou no núcleo dele lá no tronco encefálico, tipo a paralisia de Bell, que é a mais comum, a pessoa perde o movimento de toda a metade do rosto do lado afetado.
incluindo a testa. Ela não consegue franzir a testa daquele lado. Toda a metade do rosto. Isso, lesão do neurônio motor inferior, LM. Agora, na paralisia central, que geralmente é causada por uma lesão lá no cérebro, tipo num AVC, a coisa muda. A parte inferior do rosto, do lado oposto à lesão cerebral, fica mais afetada. Mas a testa geralmente é poupada. A pessoa consegue franzir a testa dos dois lados, ou quase. Nossa, que diferença! Então, se a testa tá mexendo normal, mas a boca tá torta, por exemplo, a gente pensa mais numa lesão central, tipo um AVC. Exatamente, essa é a chave. A testa poupada sugere fortemente uma lesão do neurônio motor superior, o MN, uma lesão central. Isso muda completamente a investigação, né? Mostra como a anatomia, como as vias nervosas são organizadas, tem uma aplicação clínica direta e muito importante. Por que a testa é poupada na lesão central? Tem uma explicação anatômica para isso? Tem sim. É que os neurônios motores superiores que controlam a parte de cima da face, a testa, eles mandam fibras para os núcleos do nervo facial dos dois lados, lá no tronco encefálico. É uma inervação bilateral. Então, se você tem uma lesão de um lado só do cérebro, o outro lado ainda consegue mandar sinal para a testa funcionar. Ah, entendi. Já a parte de baixo da face recebe controle principalmente do lado oposto do cérebro, contralateral. Por isso que na lesão central, a boca entorta do lado oposto à lesão cerebral, mas a testa se salva. É um detalhe anatômico, mas que faz uma diferença diagnóstica enorme. Fascinante mesmo. E seguindo a lista, vamos para o NC8, o vestíbulo coclear, audição e equilíbrio. Isso aí. O NC8, vestíbulo coclear, é puramente sensitivo. Tem duas partes, a coclear para a audição e a vestibular para o equilíbrio. A audição a gente pode começar testando de um jeito mais simples, sabe? Sussurrando algumas palavras perto de cada ouvido ou esfregando os dedos. Só para ter uma ideia inicial. Exato. Agora, se tem suspeita de perda auditiva, aí entram os testes com o diapasão, que são clássicos. O teste de Weber. A gente pega o diapasão vibrando e coloca no topo da cabeça ou na testa da pessoa. O normal é ela ouvir o som igual nos dois ouvidos. E se ouvir mais de um lado? Se lateralizar. Ou seja, se a pessoa ouvir mais alto em um dos ouvidos, isso pode indicar duas coisas. Ou uma perda condutiva naquele ouvido, tipo cera no ouvido, que bloqueia o som ambiente e faz o som do diapasão parecer mais alto ali, ou uma perda neurosensorial no ouvido oposto. Interessante. E tem outro teste com diapasão, né? O Rini. Sim, o teste de Rini. Ele complementa o Weber. Aqui a gente compara a condução aérea AC, que é colocar o diapasão vibrando perto do canal do ouvido, com a condução óssea BC, que é colocar a base do diapasão vibrando no osso mastoide, atrás da orelha. E o que se espera? O normal é a condução aérea ser melhor, durar mais tempo que a óssea. A gente diz ACBC, ou Rini positivo. Se acontecer o contrário, BC maior a C, Rini negativo, isso sugere uma perda condutiva, problema na transmissão do som no ouvido externo ou médio. Agora, se a CBC, mas a pessoa ouve pouco nos dois testes comparado com o normal ou com o examinador, aí sugere perda neurosensorial, problema lá na cóclea ou no nervo mesmo. Entendi a lógica. Weber e Rini ajudam a gente a ter uma ideia se o problema da audição é na transmissão do som ou no processamento neural. E a parte do equilíbrio? A avaliação do componente vestibular é mais complexa, envolve procurar nistagmo, que são aqueles movimentos rápidos e involuntários dos olhos, fazer testes de equilíbrio, como o Romberg, marcha, mas esses testes básicos de audição com diapasão já dão pistas valiosas sobre o NC8. Certo. E sobre o IX e o X, o glossofaríngeo e o vago? Parece que eles trabalham muito juntos, né? Sim, o NCX, glossofaríngeo, e o NCX, vago, são frequentemente avaliados em conjunto porque as funções deles na garganta, na faringe, na laringe, se sobrepõem bastante. São dois nervos mistos bem complexos. E como a gente avalia? Para a função motora, a gente pede para a pessoa abrir a boca e dizer "ah" de forma prolongada. A gente observa o palato mole, o céu da boca lá atrás, e a úvula, a campainha. O normal é o palato subir simetricamente e a úvula ficar retinha no meio. Se tiver uma lesão de um lado só,
principalmente do vago, que é o principal para elevar o palato, Uhum. o palato do lado que está lesionado não sobe direito e a úvula acaba desviando para o lado bom, para o lado que não está lesionado. Desvia para o lado contrário da lesão. E o reflexo do vômito, gag reflex, testa eles também? Testa sim. A sensibilidade lá do fundo da garganta, da faringe posterior, que dispara o reflexo, é principalmente pelo NC-IS, aferente. E a contração da faringe, a resposta motora, é principalmente pelo NC-X, eferente. A gente toca levemente a parede lá atrás da faringe, de um lado e depois do outro. A resposta normal é aquela ânsia, a contração da faringe e a elevação do palato. Mas esse reflexo é confiável? Olha, a ausência ou a assimetria pode indicar lesão, sim. Mas tem um porém. Algumas pessoas normais não têm esse reflexo muito ativo. E ele é bem desagradável de fazer, né? Então, a utilidade maior acaba sendo em pacientes que estão com o nível de consciência alterado ou quando a gente já suspeita de uma lesão no tronco encefálico, na região do bulbo. Entendi. E qual a importância clínica maior dessa dupla IS e X? A integridade deles é absolutamente vital para a gente conseguir engolir com segurança e para proteger as vias aéreas. Lesões neles, que são comuns depois de um AVC que afeta o tronco encefálico, por exemplo, podem causar disfagia, dificuldade para engolir. E isso aumenta muito o risco da pessoa broncoaspirar, ou seja, comida ou saliva irem para o pulmão em vez de para o estômago, o que pode levar a uma pneumonia grave. Nossa, sério mesmo? Sim. Por isso, avaliar a voz também é importante. Rouquidão pode ser sinal de lesão do X, que inerva as cordas vocais, e observar se a pessoa engole bem, se tosse depois de engolir. Tudo isso faz parte da avaliação funcional deles. Chegando nos últimos dois pares, NC11, o acessório espinal. Esse é puramente motor. A curiosidade dele é que tem uma origem um pouco craniana e um pouco espinal, lá da medula cervical. Mas, na prática clínica, o foco é na inervação de dois músculos principais. O trapézio, na parte de cima, que levanta os ombros, e o esternocleidomastoideu, o écon, aquele músculo grandão do pescoço, que vira a cabeça para o lado oposto e inclina para o mesmo lado. O teste é bem direto. Pede para a pessoa levantar os ombros contra a resistência das suas mãos. Testando o trapézio. Isso. E depois pede para virar a cabeça para cada lado, também contra a resistência da sua mão. Aí você está testando o écon do lado oposto ao movimento. Direto ao ponto mesmo. E para finalizar, o NC12, o hipoglosso. O NC12 hipoglosso é o nervo motor da língua. Ele controla quase todos os músculos que mexem a língua, tanto os de dentro dela, intrínsecos, quanto os que ligam ela a outras estruturas, extrínsecos. O teste principal é simples. Pede para a pessoa colocar a língua para fora, bem reta, na linha média. E o que a gente observa? Se tiver fraqueza de um lado por lesão do nervo ou do núcleo dele, a língua vai desviar. E aqui é importante, ela desvia para o lado lesado, para o lado ipsilateral à lesão. Por quê? Porque o músculo principal que põe a língua para fora, o gênio glosso, do lado bom, empurra a língua sem a oposição do lado fraco. Então o desvio da língua para o mesmo lado da lesão do NC12, diferente da úvula no NCX. Exatamente. Boa observação. Úvula desvia para o lado são, língua desvia para o lado lesado. A gente também testa a força pedindo para a pessoa empurrar a bochecha por dentro com a língua, enquanto a gente faz resistência por fora com a mão, e observar a língua em repouso também é importante, para ver se tem atrofia ou fasciculações, que são aquelas pequenas contrações involuntárias que podem indicar lesão do neurônio motor inferior. Ufa! Passamos por todos os 12. É bastante informação, hein? Mas essa forma sistemática de avaliar, seguindo a estrutura do material do Dr. Santucci, parece ser o caminho mesmo. Para um estudante de saúde, qual seria, assim, o pulo do gato para aprender isso tudo? Olha, eu acho que o pulo do gato é entender que esses testes não são só uma lista de coisas para fazer mecanicamente, sabe? Eles são, na verdade, ferramentas para o nosso raciocínio clínico. O mais importante é perceber como a combinação dos achados nos ajuda a montar o quadro diagnóstico. Como assim, a combinação? Você encontra uma ptose, a pálpebra caída NC3, junto com uma fraqueza da parte de baixo do rosto do outro lado,
NC7 central, e uma fraqueza no corpo também do outro lado, hemiparesia. Isso tudo junto aponta para uma lesão específica lá no cérebro, provavelmente um AVC. Agora, se você encontra uma paralisia facial que pega a testa junto, NC7 periférico, mas todo o resto do exame está normal, aí você pensa num problema do próprio nervo, tipo a paralisia de Bell. Entende? Ah, sim. Faz todo sentido. A avaliação neurológica, e especialmente a dos nervos cranianos, é meio como montar um quebra-cabeça. Cada teste, cada achado é uma peça. E a abordagem metódica, seguindo a estrutura da aula, ajuda a organizar essas peças e enxergar a figura completa. Localizar a lesão, entender o que está acontecendo. Transforma o que parece complexo num processo lógico. Excelente perspectiva. Então, vamos recapitular o essencial que a gente tirou hoje desse material do Dr. Santucci. São 12 pares de nervos cranianos saindo direto do encéfalo. Eles têm uma diversidade de funções enorme, sensitiva, motora, mista, funções especiais como visão, olfato, audição, equilíbrio, paladar. E também componentes autonômicos parasimpáticos. E o mais importante para a prática, aprendemos sobre os testes clínicos que permitem avaliar cada um deles. São ferramentas indispensáveis mesmo. Exatamente. Dominar a anatomia funcional e a semiologia dos nervos cranianos é, assim, um pilar fundamental para qualquer profissional da área da saúde. É a base para a gente conseguir identificar problemas neurológicos, desde os mais discretos até os mais sérios, e poder direcionar o cuidado certo para o paciente. E vale reforçar de novo, né? A qualidade do material que guiou nossa conversa, do Dr. Dário Santucci, a experiência dele como médico, especialista e mestre, fica clara na forma como o conteúdo é apresentado, com foco na relevância clínica para os alunos, como os da Anhanguera e da UVV. E como uma dica final de ouro, né? Aquela ferramenta prática que tem na apostila original, a tabela resumo. Acho que todo mundo que estuda isso acaba fazendo uma. Ela é ótima para fixar o básico. Número romano IA12, o nome olfatório, óptico e a função principal e o tipo sensitivo, motor, misto. É aquele guia rápido para consulta e para ajudar a memorizar. Com certeza. E isso tudo nos leva a uma reflexão importante, que vem da própria prática clínica, que usa esse conhecimento todo. A avaliação dos nervos cranianos não é um fim em si mesma, né? Ela abre portas para a gente pensar na interconexão do sistema nervoso com o resto do corpo. Como assim? Por exemplo, como é que uma doença que afeta o corpo todo, tipo diabetes, ou uma inflamação dos vasos sanguíneos, uma vasculite, pode se manifestar primeiro através da disfunção de um ou mais desses nervos cranianos? Ou o contrário. Como a gente pode usar a reavaliação desses testes, fazendo eles de novo ao longo do tempo, para monitorar se um paciente está melhorando depois de um trauma na cabeça ou de um AVC? A janela que esses 12 pares nos dão para entender a saúde neurológica é muito ampla, cheia de detalhes. Ótima provocação para a gente continuar pensando sobre isso. E para fechar essa nossa análise de hoje, tem uma citação muito forte que o Dr. Santucci inclui no material dele de um médico espanhol, José de Letamendi e Manjares. Ele disse: "O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe." Impactante. Muito. É um lembrete super importante da necessidade de integrar os conhecimentos, né? De ter uma visão mais ampla, mais holística, especialmente na nossa área da saúde.